Paulo falou em calcular o limite quando a função tende para 2, e a Bárbara fala em a função ser contínua por ser um quociente de funções contínuas. Ok, muito bem. Portanto, a primeira questão a linha A do exercício remete para aquilo que a Bárbara está a dizer, isto é, temos um quociente de duas funções contínuas, são polinómios, são tudo funções contínuas, obtém-se somando, multiplicando funções contínuas e fazendo o quociente depois de funções contínuas também temos. Portanto, a primeira questão, a função é contínua, eu nem vou escrever, de facto a razão é essa. Temos um polinómio que é uma função contínua, outro polinómio que é uma função contínua, o quociente de duas funções contínuas é uma função contínua. Muito bem. Ora, por outro lado, a seguir pergunta-se o que é que se passa com o x igual a 2, x igual a menos 2. É claro que, porque é que está excluído logo à cabeça o x igual a 2 e x igual a menos 2? Porque são os zeros do denominador, não é? E obviamente não podemos dividir por zero. O Paulo falou em limite quando x tende para 2 menos e 2 mais. Ora, não há talvez não haja necessidade de fazer o limite separadamente, limite à esquerda, limite à direita. Nós só vamos logo de caras fazer o limite à esquerda, limite à direita, se a expressão que nos é dada for diferente num caso e no outro. Ora, a expressão da função é sempre a mesma. Portanto, nós podemos tentar logo diretamente calcular o limite quando x tende para 2, sem separar a esquerda e direita. E alguém me diz quanto é que dá esse limite? Ora, respondeu que quando x tende para 2 o limite dá 3 quartos. 3 quartos. E quando x tende para menos 2 o limite vai dar infinito e menos infinito. Menos infinito consoante o lado. Muito bem. Correto. Alguém tem dúvidas sobre como fazer este limite? A gente vai fazer outros limites, mas se quiserem fazemos este também aqui por escrito, talvez não seja má ideia fazermos por escrito, ver o que é que acontece. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Temos uma situação em que o numerador tende para 0, o denominador tende para 0. Se estivermos a calcular no x igual a 2, o problema é o fator x menos 2, portanto, pomos em evidência x menos 2. Então, vamos lá escrever num instantinho. O limite do x tende para 2. Vocês com esta prática já sabem escrever em LaTeX também. Vai-se aprendendo, não é? À medida que se faz x menos 2 vezes qualquer coisa sobre x menos 2. O de baixo é um caso notável, não é? X menos 2, x mais 2. Aliás, já estava evidenciado que as raízes eram 2 e menos 2. O de cima pode escrever como x menos 2 vezes x mais 1. Mais uma vez, o que é que dá x menos 2, x mais 1? Podíamos fazer a fórmula resolvente, encontrar os zeros deste polinómio e ver que são 2 e menos 1. Podíamos dividir este polinómio por x menos 2, por exemplo, usando a regra de Ruffini e encontrar o outro fator, x mais 1, ou podíamos simplesmente ver a olho que, bom, se é x menos 2 e depois, no fim de contas, aqui também está menos 2, se aqui está menos 2 tem que ser ali mais 1, que é para dar a conta certa. De qualquer das maneiras, chegávamos sempre a esta conclusão e depois, cortando o x menos 2 em cima e em baixo, fica x mais 1 sobre x mais 2, o x a tender para 2, 3 sobre 4. Aqui não há nenhuma necessidade de nós estarmos a calcular o limite quando à esquerda e o limite à direita. A expressão é igual, o limite é igual, é irrelevante estarmos à esquerda ou à direita, não vale a pena estar a fazer duas vezes a mesma conta. Já no caso do menos 2, parece que não é bem a mesma coisa, não é? Portanto, no caso do menos 2, o que é que acontece? Bom, no caso do menos 2, temos aqui na mesma o fator x mais 2, mas aqui se eu substituir o x por menos 2, isto já não dá zero. O numerador tende para menos 2 ao quadrado 4, menos 2, 6, menos 2, 4. O numerador tende para 4, o denominador tende para 0. Então, aqui vamos ter de facto, calcular limite à esquerda e limite à direita. Ora bom, e então,
Se calcularmos se o x tende para menos 2, o que é que vai acontecer? Bom, o denominador, temos aqui este fator x menos 2, que vai tender para menos 4, e temos o fator x mais 2, que vai tender para 0. Mas se o x é mais pequeno do que menos 2, este fator aqui também vai ser negativo. Então, temos negativo vezes negativo, que dá um valor positivo, e o denominador tende para 4. Portanto, isto vai dar quanto? Mais infinito. Não se acanhem. Não tenham medo de dizer coisas erradas, não faz mal. É preferível que digam coisas que esclareçam as dúvidas. Limite à direita. É exatamente a mesma situação, só que agora o sinal muda, porque este fator x mais 2 vai ser positivo quando x tende para menos 2. Portanto, agora temos do outro lado menos infinito. Portanto, x menos 2 continua a ser negativo, mas x mais 2 é positivo, porque o x é maior que menos 2. Portanto, o denominador fica negativo, o numerador fica positivo, porque tende para 4. Então, o quociente está menos infinito. Ora bem, portanto, resumidamente, temos limite quando x tende para 2, dá 3/4, dá um valor finito, muito bonito. Quando x tende para menos 2, temos um limite infinito. E, portanto, a resposta final à pergunta, será possível prolongar a função por continuidade a R? Professor, olha que houve ali Sim? há aí umas perguntas no chat. Ora, obrigado por me chamar a atenção, Rui. Porque é que é mais infinito? Então vamos lá recapitular. O x está a tender para menos 2. Temos o x próximo de menos 2, mas este sinal menos quer dizer que nós estamos à esquerda de menos 2. O x é menor do que menos 2. Então qual é o sinal destas coisas? Bom, o numerador tem sempre um sinal positivo, porque isto dá menos 4 vezes menos 1, quando x tende para 2 vai dar 4, não é? O numerador está próximo de 4, positivo. E o denominador, que sinal é que tem? X menos 2, ora, se o x estiver próximo de menos 2, isto está próximo de menos 4, é negativo. A multiplicar por x mais 2. Qual é o sinal de x mais 2? O x está próximo de menos 2, mas menor que menos 2. Portanto, x mais 2 é menor do que 0. Portanto, temos um produto de dois fatores, em que o primeiro é negativo, próximo de menos 4, e o segundo é também negativo. Negativo vezes negativo dá positivo. Então, o denominador é positivo. E o numerador, esse também era claramente positivo. Portanto, temos uma coisa do tipo, vou escrever aqui em baixo, temos uma coisa do tipo 4 sobre 0, digamos assim. Mas não é 4 sobre 0, não é? Isto é uma forma de expressão. E a questão é, o que é que vai dar? Primeira questão, se eu tenho um numerador a tender para um número que não é 0 e o denominador a tender para 0, o limite dá infinito. Não podemos chegar ali e dizer mais infinito, podemos dizer dá infinito. Agora, será mais infinito ou menos infinito? Como é que a gente descobre isso? Vamos ver que sinal é que tem. Se uma coisa, sabemos que ela em valor absoluto é muito grande. É um número muito grande que estou a dividir por uma coisa que é muito perto de 0. Será que vai dar mais ou menos infinito? Bom, se eu sei que ele é muito grande e tem sinal positivo, de certeza que dá mais infinito. Se ele é muito grande e tem sinal negativo, de certeza que vai dar menos infinito. Ora, neste caso, o numerador é positivo, próximo de 4, o denominador é próximo de 0, mas é positivo também, porque este número é negativo e este também é. Portanto, um número positivo dividido por um positivo dá um valor positivo. Então sabemos que dividimos por mais infinito. Já neste caso, temos uma coisa também 4, uma coisa próxima de 0, mas esta agora é negativa. Então, um número positivo dividido por um negativo dá um número negativo. Ok? Tá bem. Portanto, quando um limite dá infinito, não podemos chegar lá e dizer este sobre este, uma coisa sobre 0 dá mais infinito. Não, dá infinito. Agora, se é mais ou menos, vamos ver. Qual é o sinal do numerador, qual é o sinal do denominador? Depois usamos as regras normais dos sinais. Não é? Um positivo sobre positivo dá positivo, um negativo a multiplicar por um positivo dá negativo e por aí fora. Ora bem, então, é possível prolongar a função por continuidade ao R inteiro. Ela já está definida em todos os pontos, já tem 2. Conseguimos prolongá-la e de maneira a ficar prolongar por continuidade, quer dizer, vamos definir também no menos 2, vamos definir também no 2, de maneira a que ela fique, portanto, definida em R e fica contínua. É possível fazer isso, sim ou não? Não. Não. Okay. Por causa do menos 2.
causa de menos 2. Está bem? Podemos dizer, podemos estendê-la por continuidade até ao R7 2, mas ao menos 2, perdão, ao R7 menos 2, porque podemos defini-la no 2, dizer no 2 passa a valer 3 quartos e fica contínua, tudo bem. No menos 2 não podemos. Está bem, então damos por encerrado o exercício de aquecimento e vamos avançar. Ok, bom, então vamos avançar. O exercício número 6 da folha 4. Entretanto, continuem sempre a perguntar. E há bocadinho, por um instante, não tinha reparado nas perguntas, mas o Rui fez o favor de me chamar a atenção e ainda bem. Portanto, perguntem, pronunciem-se. E podem usar o áudio à vontade, desde que não esteja toda a gente a falar ao mesmo tempo. Bem, então, é mais um exercício de cálculo de limites. Este exercício aproveita para nos relembrar algumas ferramentas, algumas coisas que já passaram pelos nossos olhos no passado, se calhar em alguns casos há algum tempo, e não estaremos talvez todos muito lembrados, aproveitamos para lembrar. Portanto, este exercício relembra duas coisas, que é a regra de Ruffini e o binómio de Newton. Ora bem, então, vamos lá. Este exercício não é muito diferente daquele exercício de aquecimento que nós fizemos. É uma situação de cálculo de um limite em que, se nós olharmos para aqui, para o x a tender para a, o que é que vai acontecer? X à quarta vai tender para a à quarta, menos a à quarta, ou seja, o numerador tende para zero, o denominador tende para zero também. Portanto, temos outra vez uma interminação zero sobre zero. E o exercício dá-nos duas sugestões de aproximação, convida-nos a calcularmos este limite por dois processos distintos. Ora bem, a regra de Ruffini já tinha sido mencionado, várias pessoas mencionaram, ainda sabem como é que se fazem essas coisas, meus meninos? É uma regra muito prática para fazer divisões de polinómios. Eu gostava que se pronunciassem, senhora. Alguém não se lembra? Está bem. É isso que eu quero que digam. Não se lembram, ou lembram-se, ou sabem muito bem, ou o que quer que seja, mas digam coisas, está bem? Estamos 24 e houve umas 4 pessoas que, mais ou menos, não se lembram muito bem disso. Ok, tá bem. Então, vamos em tempos, não é? Em tempos que já lá vamos. As pessoas lembravam-se, agora já não se lembram muito bem. Ora, então vamos fazer e relembrar. Não é uma coisa complicada de fazer. Portanto, está aqui um bonequinho já mais ou menos pré-cozinhado, não é? Isto é como eu digo, é como nos programas culinários, já temos o prato meio cozinhado, senão escrever isto tudo às vezes tornava-se um bocadinho moroso, mas não é nada do outro mundo. Então como é que nós fazemos? Nós temos que fazer esta divisão que está aqui, x à quarta menos a à quarta, a dividir por x menos a. A regra de Ruffini dá-nos uma maneira fácil de dividir por polinómios deste tipo, x menos a. Como é que nós fazemos? Bom, pomos aqui na primeira linha, primeira fila, os coeficientes do dividendo, ou seja, de x à quarta menos a à quarta, portanto é 1 vezes x à quarta, 0 vezes x ao cubo, mais 0 vezes x quadrado, mais 0 vezes x, menos a à quarta. Pomos aqui os coeficientes do polinómio que está em cima. E depois pomos aqui o nosso a, o ponto onde estamos aqui interessados, ou seja, a raiz deste polinómio aqui, x menos a. Pomos o a ali naquele sítio. E depois, talvez haja aqui alguém que se lembre e diga assim, então e agora como é que se faz? Haverá alguém que se pronuncie, como é que a gente faz? É um processo muito, muito mecânico e algorítmico. O que é que a gente faz? Pegamos naquele 1 e fazemos uma coisa com aquele 1. O que é que fazemos? Não está aqui nada em baixo, deixamos a gravidade atuar, não é? Vem parar aqui abaixo. E depois? Ok, portanto, entende isso? Baixamos, exatamente. A Inês disse baixamos e o Vasco diz, agora multiplica-se por A, não é? Baixamos o 1 aqui para baixo e multiplicamos por A. E vamos pôr na coluna seguinte, o A ali em cima. E depois somamos o A, neste caso com o 0 está por cima, e ficamos com o A aqui em baixo. E depois voltamos a fazer o mesmo jogo. A vezes A,
e vai para ali A ao quadrado e depois somamos. Ora, que giro. Alguém está aqui a escrever, olha, bom, é isso, olha, boa, boa. Boa, boa. O que é depois? Então agora fazemos a mesma coisa, multiplicamos o A por este A e pomos o resultado ali na coluna a seguir. Engraçado. Então, quem foi o jovem que estava aqui a escrever pode continuar, não há problema. Eu até fico contente que venham ao quadro, não é? Assim, alguém veio ao quadro, boa. Então, meus meninos. Ok, vá, força. Ao quadrado. Muito bem. Quadrado. Boa. E agora está um bocadinho confuso. Eu devia se calhar ter posto isto mais espaçado. Não estava a prever que alguém fosse escrever aqui à mão, mas ainda bem. Então a seguir ficava ao quadrado, a seguir ao quadrado dava ao cubo, não é? Dá para escrever, sim, dá para escrever. Isso é difícil de escrever, não é? É, pois é. Mas então já agora podem continuar. Ao cubo. Ok, está bem. A ao cubo e depois vou ficar o A ao cubo em baixo e depois em cima agora o A vezes A ao cubo vai dar A à quarta e depois A à quarta com menos A à quarta de cima vai dar 0. Pois no telefone deve ser mais complicado, não sei, também não tenho essa experiência. Resto 0, exatamente. Ok, boa, muito bem. Está bem? E portanto, o que é que nós temos aqui? Temos o resto 0 e temos aqui o quociente 1 mais A, 1 A ao quadrado ao cubo, são os coeficientes, ou seja, 1 vezes x ao cubo, mais A vezes x ao quadrado, mais A ao quadrado vezes x, mais A ao cubo. Ok, então, e agora, desculpem lá estragar o desenho, não é? Mas vamos lá então tirar as conclusões para a frente. Portanto, então aqui ficava x ao cubo mais A, ficava 1A ao quadrado ao cubo, né? Portanto, x ao cubo mais AX quadrado mais, deixa-nos parênteses aqui, ao cubo, mais AX quadrado mais A ao quadrado x mais A ao cubo. Portanto, o resultado desta divisão que fizemos aqui. E depois cortamos o x menos a com o x menos a e ficamos com o limite desta coisa quando o x tende para a. Fica a dar a ao cubo e este vai ficar a vezes a ao quadrado, ou seja, a ao cubo novamente, e este a ao quadrado vezes a, ou seja, a ao cubo novamente, e este outra vez a ao cubo. Então, 1, 2, 3, 4 vezes a ao cubo. Portanto, isto vai ficar, damos x menos a com x menos a, e depois já não há interminação nenhuma, e fica tudo bem. Ok, alternativa segunda do exercício era fazer a mesma coisa, mas por um caminho diferente. Calcular o mesmo limite por um caminho diferente. Que é... Pois é, estão a ver porque é que eu não escrevo assim com o rato aqui no ecrã e prefiro escrever em LaTeX, fica mais fácil, não é? Ora bem, então, pelo caminho diferente que é fazendo uma mudança de variável e usando a fórmula do binómio de Newton. Ora, eu tenho aqui a fórmula, ora, o Paulo diz que foi ele que escreveu, mas não... Bem, então vamos tentar novamente. Baixamos o 1 aqui para baixo, não é? Agora eu vou tentar como o Rui fez, escrevendo com o teclado, que é mais fácil. Vamos tentar. Vamos fazer de outra maneira. Então, baixamos um aqui para baixo. Depois multiplicamos o A
por este 1 e pomos na coluna a seguir. Ainda há A. Depois, somamos. Passamos para baixo, não é? E agora multiplicamos o A, a outra a seguir. Vai dar A ao quadrado. E somamos com o 0. E dá A ao quadrado. E agora multiplicamos o A pelo A ao quadrado. E vai dar A ao cubo. E somamos com o 0. Multiplicamos o A pelo A ao cubo e vai para a coluna a seguir. Dá A à quarta. E somamos o menos A à quarta com A à quarta e vai. Vamos ver se ficou bonito. Só o 0. Está bem? Então, talvez assim já fica registado e é mais fácil de repetir, não é? Portanto, ok, posso explicar o polinómio obtido? Posso, sim, senhor. Portanto, quando se faz esta divisão, o que nós obtemos aqui com este algoritmo é o seguinte: estes coeficientes aqui, o último coeficiente que fica aqui é o resto da divisão, que vai dar obviamente 0, porque isso resulta do facto que este polinómio aqui, quando o x é igual a A, dá o valor 0. Portanto, quando dividimos por x menos A, aqui já não dá 0, este tem que dar 0. Ou melhor, se desse resto, não é isso que eu quero dizer, se isto desse um resto aqui, já não dava o resultado 0, porque isto aqui dá 0, mais o resto, que é um número, não podia ser outra coisa. Portanto, este é o resto. E estes são os coeficientes. Ora, este é o coeficiente do termo independente, este é o coeficiente do x, este é o coeficiente do x ao quadrado, este é o coeficiente do x ao cubo. Portanto, fica 1 vezes x ao cubo, a vezes x ao quadrado vezes x e a ao cubo vezes 1. Não sei se era isto que a Tatiana precisava que eu explicasse ou se não percebi bem qual era a dúvida. Okay. Até é costume pôr-se aqui um risquinho para separar, para se dizer, este aqui é o resto. E também se pode pôr. Não, mas não vou pôr, porque agora tinha aqui umas subtilezas que não entendo. Ora bem, ok, então vamos lá ver. A fórmula do binómio de Newton, toda a gente conhece, não é? Que é uma forma que aparece associada ao triângulo de Pascal, e aparece em tantas coisas, não é? Portanto, diz-nos como fazer esta conta. Isto funciona para um n qualquer. Por exemplo, um caso particular desta coisa é quando o n é igual a 2, diz-nos quanto é que é o mais v elevado ao quadrado, que é o ao quadrado mais 2 vezes o vezes v mais v ao quadrado. É exatamente isto. Isto está aqui, são as combinações, os coeficientes binomiais, os coeficientes que aparecem no triângulo Pascal. Mais do que estarmos aqui a tentar fixar esta forma, vamos ver como é que ela funciona, num caso com um n razoavelmente pequeno, ajuda-nos a perceber melhor o que é que se passa. Então, o exercício dizia, vamos calcular este mesmo limite, mas fazendo uma mudança de variável e depois aplicando o binómio de Newton. Bom, primeira coisa, assim, então que espécie de mudança de variável é que nós vamos fazer? Ora, se nós estamos a calcular este limite, quando o x tende para A, e temos aqui o denominador x menos A, que vai para 0, o problema todo, como se via aqui, o problema todo é o x menos A. Então, a coisa natural é dizer assim, bom, vamos chamar a este x menos A, vamos chamar uma coisa, por exemplo, t, ou z, ou u, ou y, não quiserem. Então, x menos A é o problema, então vamos dar-lhe um nome. Assim, então, vamos chamar t a x menos A. E agora reescrevemos este limite com a nova variável t. O que é que fica? Bom, se o x tende para A, o x menos A tende para A menos A, ou seja, ali vai ficar t a tender para 0, exatamente. E aqui estava x menos A agora aqui vai ficar t. E onde estava x, quanto é que vale o x?
se o t é x menos a, então para eu ter aqui x, o a passa para aquele lado, fica t mais a. Então vamos escrever o x, vai ficar igual a t mais a. Então escrevendo isso, ficamos com o t tender para 0. Onde estava x, agora é t mais a. Estava à quarta. Menos o a à quarta, que já cá estava. E onde estava x menos a, fica só t. Vamos lá ver. Ver se fica claro isto. E assim, fazer uma mudança de variável. Bom, que mudança de variável? Bom, como x menos a é o problema, então vamos chamar uma nova variável igual a x menos a. E depois substituímos aqui. X tende para a, então a nova variável t tende para quanto? Para a menos a, que é 0. Aqui estava x, fica t mais a. Bom, e agora? Bom, qual é a vantagem disto? A vantagem disto é que agora, em vez de dividir por x menos a, eu vou ter que dividir só por t, que é muito mais fácil. Eu posso dividir parcela a parcela, dividir tudo por t. Mas para isso, o preço a pagar é que agora tenho que fazer esta conta, que antes não tinha. Também? Isto é sempre um jogo de compromisso, não é? Tem que se faça um bocadinho mais trabalho de um lado para ter menos trabalho do outro. Mas para desenvolver esta conta, a gente agora podia estar a escrever à mão T mais A vezes T mais A vezes T mais A vezes T mais A, nunca mais acabávamos de escrever, ou então dizer assim, espera, isto, T mais A à quarta, isto é um caso como este, em que em vez do U está o T, em vez do V está o A e o N é igual a 4. Então podemos simplesmente chegar aqui e escrever esta expressão. E quanto é que nos dá? Bom, vai-nos dar, ao fim e ao cabo, outra maneira, se calhar, mais conhecida para vocês disto é reconhecer que os coeficientes que aparecem aqui são os coeficientes da linha do triângulo de... Triângulo de quem? Qual é? Os meninos conhecem? Pascal. Pascal, exatamente. Não é? Portanto, no fundo, uma maneira de nós pensarmos nisto é a fórmula do binómio de Newton, diz que se eu tenho aqui elevado a 4, vai aparecer os coeficientes que são a linha 4 do triângulo de Pascal, que é 1, depois é 4, claro, e depois lembram-se quais são os outros? 3, 3, 1. Não, isso era a linha do 3. 1, 3, 3, 1 era a linha do 3. Eles 1, vão 2, subir 1, até ao 2, meio. 1. 1, 2, 1. Não, isso é mais por cima. É no 4, não é? Desculpe, sim. 4. A Inês já disse, é 1, depois 4 e depois 6. A Inês disse a resposta certa. É 1, depois 4, depois 6 e depois 4 e depois 1 outra vez. Portanto, isto vai dar este elevado a 4, uma vez, depois 4 vezes este ao cubo, vezes o outro. Vamos lá ver. Portanto, vamos lá escrever. Portanto, t para 0. Portanto, é uma vez. Eu vou pôr aqui um 1, que normalmente não se põe, só para realçar que os números são os que aparecem no triângulo. Mais, depois 4 vezes o t ao cubo, vezes o a. Mais, agora o 6, não é? 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, agora t ao quadrado, vezes o a ao quadrado. Mais o 4 vezes o t, vezes o a ao cubo. Mais um 1 vezes o a ao quadrado. E embaixo era só t. E faltou. Portanto, eu vou pôr aqui dentro um parênteses só para realçar que isto é o que estava. O t mais a igual à quarta, e depois estava lá um sinal de menos, e o a à quarta estava lá no numerador. Vou escrever agora para vermos como é que fica. Portanto, este está 1 vezes t à quarta, depois mais 4. Repara aqui os coeficientes: 1, 4, 6, 4, 1. Ficou ali um t a mais, peço desculpa, já vou inventar. Está aqui um t a mais que eu me enganei. 1, 4, 6, 4, 1. E os graus vão andando. À quarta, depois ao cubo e este sobe. 1. A soma dos graus dá sempre 4, não é? Soma k mais n menos k dá igual a n. Portanto, 4, e agora 3 mais 1, 2 mais 2, 1 mais 3, 0 mais 4. E isto não é mais, porque agora combinações de 4, 0 a 0, que dá 1, combinações de 4, 1 a 1, que dá 4, combinações de 4, 2 a 2, que dá 6, e depois 3 a 3, que dá 4, e 4 a 4, que dá 1, outra vez. Ali um t a mais. Ora bem, agora, olhando aqui para esta expressão que está, agora as contas que têm a fazer são muito fáceis, porque temos aqui o a à quarta, mas também temos ali o menos a à quarta, este desaparece,
e depois tudo o que fica tem pelo menos aqui um fator t, todas estas parcelas, e nós estamos a dividir por t. Portanto, o que é que fica? Bom, aqui está a quarta, vai ficar ao cubo, aqui vai ficar ao quadrado, aqui vai ficar só um t, e aqui desaparece o t, mas conseguimos dividir pelo que está em baixo, agora sem problema de espécie alguma. Portanto, este último, a quarta, corta, porque está ali a subtrair, e depois este a dividir por t fica só t ao cubo, este a dividir por t fica 4t ao quadrado vezes a, este fica 6t ao quadrado e este fica 4 ao cubo. Bom, e qual é o limite desta coisa? Quando t tende para 0. Bom, 0, 0, 0, e este não tem t, portanto fica 4 ao cubo. E aqui, obviamente, olhamos para trás para ver se deu a mesma coisa, não é? Seria algo preocupante se o resultado que obtivermos aqui não fosse o mesmo que tínhamos obtido atrás. Ok. Bom, já agora, este limite é um caso particular do cálculo de uma derivada, que é a coisa que nós vamos fazer começar a fazer na próxima vez. Acho que toda a gente já encontrou um bocadinho pelo caminho. Perguntas? Dúvidas? Este era um bocadinho mais trabalhoso, um bocadinho se calhar mais subtil, mas é uma oportunidade para a gente recordar várias coisas. Então, aproveitem agora para se pronunciar. Digam coisas, meus meninos. Dúvidas? Não há? Bom, não há, a gente avança. Então vamos lá ver. Eu se calhar vou saltar um bocadinho. Bom, exercício 8, vamos ver depois conforme o tempo, depois voltamos atrás, também, se o tempo nos permitir. Há algumas coisas mais. Ora, podemos passar para o 5. O 5, não tínhamos, eu pensava que já tínhamos feito o 5, eu não tenho aqui o, deixa-me cá ver o exercício 5. O exercício 5 nós fizemos várias alíneas, não fizemos todas, mas podemos deixar algumas para fazer no final conforme o tempo. Fizemos vários, não é? Fizemos salteados exemplos de vários estilos. Vamos deixar então para daqui a bocadinho tentarmos fazer algumas alíneas consoante o tempo que tivermos. Ok, está bem. Muito bem. Então, exercício 8, vamos fazer rapidamente. Eu quero ver se temos tempo para falarmos depois na parte das assíntotas um bocadinho, e depois concluiremos com algumas alíneas do exercício 5. No exercício 8, assim muito rapidamente, o que é que a gente precisa de fazer? Digam-me lá assim rapidamente. Não, mais do que fazermos muitas contas, é perceber o que é que está envolvido. O que é que nós precisamos fazer? Temos uma função, pergunta-se mais uma vez, quando é que a função é contínua? Será que a função é contínua? O que é que tem de acontecer? Bom, e temos uma função definida por ramos em que há aqui um ponto especial, que é o π sobre 2. Há aqui um ponto especial que é o π sobre 2. Se o x não for π sobre 2, o que é que nós temos? Temos uma soma de uma função constante com um seno, função contínua, não há especial. O único ponto onde temos de ter alguma consideração é no π sobre 2. Então o que é que temos de fazer para ver se a função é contínua ou não? Temos de ver limite. Muito bem. Temos de ver o limite desta expressão, limite de a mais seno, quando tende para π sobre 2, e ver se esse limite que nós obtemos está ou não está de acordo com o valor que temos no ponto π sobre 2. Só isso que a gente precisa de fazer. Não, mais uma vez, não temos necessidade de estar a dividir este limite em limite à esquerda e limite à direita. Eu estava a perguntar isso. Não, porque, mais uma vez, a expressão, tanto à esquerda como à direita, é a mesma, A mais seno. Este limite a gente calcula. Qual é o limite quando x tende para π sobre 2 desta coisa? Bom, seno, quando vamos para π sobre 2, o limite do seno
é, como seno é uma função contínua, o seno de π sobre 2 é 1, portanto isto vai tender para a mais 1. Portanto, o limite desta função, quando o x tende para π sobre 2, sendo diferente de π sobre 2, o limite desta expressão aqui é a mais 1. Esta expressão, a expressão da função, no valor da função no ponto π sobre 2 é a ao quadrado. Então, o que é que nós queremos que aconteça? Por ser contínua, o a mais 1 tem que ser igual a ao quadrado, precisamente, Paulo. Isso mesmo. E o Vasco também disse a mesma coisa. Bem, portanto, a partir daí, o que é que nós temos que fazer? Bom, encontrar o valor de a que satisfaz essa condição. Isso é resolver uma equação a ao quadrado igual a mais 1, que é uma equação de segundo grau, muito simples de fazer, portanto não vamos demorar com isso, pode-se aplicar a fórmula solvente, como a Inês disse, exatamente, é isso mesmo. Portanto, acho que posso deixar isso como um exercício tranquilamente para vocês fazerem e podemos avançar, está bem? Portanto, aqui é importante, não é propriamente resolver a equação, é perceber qual é a equação que nós encontramos, está bem? Portanto, perceber que a função ser contínua significa que este limite desta expressão tem que dar exatamente o mesmo valor que o a ao quadrado. E, portanto, o a mais 1 tem que ser igual a ao quadrado. Descobrimos qual é o valor, ou quais são os valores do a que tornam esta função contínua. Está bem? Avançando já com a notícia. Que notícia, Inês? O valor... não estou a perceber. O valor não está ao quadrado. Bom, nós temos uma... Vamos lá ver. Nós temos esta equação, não é? Igual a mais. A função é contínua se o a ao quadrado for igual a mais 1. Ora, depende de quanto é que é o a. Portanto, dizer assim, se o a for 3, esta função não é contínua porque o limite dá 4, mas a função no ponto π sobre 2 vale 9. Está bem? Portanto, há muitos valores do a para o qual esta função não é contínua. Se a função for definida com... Se este a, digamos assim, é o que nós chamamos de um parâmetro. É um valor que não está especificado quanto é que é, mas é um valor que está ali fixo, mas não se sabe qual é. A pergunta é quanto é que ele deve ser para que a função seja contínua. Bom, é resolver esta equação, dá duas soluções. Não dá um número inteiro, dá números irracionais, mas é só dizer assim, se o a por acaso for esse valor, então a função é contínua, senão não é. Ok, está bem. Ok, muito bem. Então, estamos de acordo. Muito bem. Bom, então, avancemos então. Vamos dar uma olhadela aos últimos exercícios e depois então, porque faltou-me referir esta noção de assíntota, que muitas vezes as pessoas têm assim uma ideia um bocadinho imprecisa do que é isso da assíntota. E normalmente as pessoas conseguem calcular as assíntotas, mas não sabem muito bem o que é. E eu costumo começar por perguntar, fazer uma pergunta que geralmente choca um bocado as pessoas, que é quantas espécies de assíntotas é que existem? Ok, a Inês respondeu-me 2. Duas, muito bem. É que há muita gente que diz que são 3, mas são 2. Há dois tipos de assíntotas, as chamadas não verticais, pois o Bernardo disse 3, eu digo 2, lá está. Agitar as consciências. Quando as pessoas dizem 3, estão a pensar em assíntotas verticais, horizontais e oblíquas. Mas, na verdade, horizontais e oblíquas pertencem ao mesmo grupo, que são as assíntotas não verticais. Porque quando é que nós encontramos, onde é que nós encontramos assíntotas não verticais? Bom, há dois lugares, digamos assim, onde pode haver assíntotas não verticais, que é quando x tende para mais infinito e quando x tende para menos infinito. E vamos a ver e encontramos uma reta que é assíntota. Bom, mas ainda não dissemos o que é isso da assíntota, não é? Portanto, vamos começar por dizer o que é isso da assíntota, afinal. Tá bem? Portanto, nós temos uma reta
Podemos pensar numa reta como sendo o gráfico de uma função, r de x igual a mx mais b, em que este é o declive da reta, ordenada na origem, como nós aprendemos na geometria, no 9º, 10º ano. Bom, e o que é que significa que a reta R, digamos, é assíntota à função, ou ao gráfico da função, se temos de ser muito especiosos, quando x tende para mais infinito? O que é que isso quer dizer? Assim, pelas vossas palavras grosseiras, o que é que isso quer dizer? Digam-me lá coisas, meninos. Falem comigo. Então, meus meninos, não se acanhem, digam coisas. Participem na aula, meus meninos. Qual era a pergunta? A pergunta é, o que é que quer dizer que a reta R é assíntota da função f quando o x vai para mais infinito? O que é que isso significa? Não, que não tem valor. Não sei bem o que é que significa, mas não me parece. Nós temos aqui duas entidades. Um R, que é uma reta, é uma função também, digamos pensar, uma função cujo gráfico é uma reta. Temos outra função e estamos a dizer que há uma relação entre elas. E essa relação, bom, temos que ter uma definição. Vai ser paralela? Vai ser sempre paralela. Ela nunca se vão cruzar. Não é verdade. Isso é uma das ideias que muitas vezes aparece, a dizer, nunca se toca. Não é verdade. A assíntota pode tocar na função, não é isso. O Vasco disse a resposta certa. É a diferença entre a reta e a função tende para zero. É isso mesmo. Ou seja, a ideia é que se aproximam uma da outra, aproximam-se de uma maneira muito precisa. Quer dizer, a diferença entre uma e a outra tende para zero. Essa é a definição da síntese. Está bem? Portanto, vamos lá escrever então. Direito, se o limite, quando o x tende para mais infinito, de coisa menos a outra, f menos r, ou r menos f, não faz, porque se uma tende a zero, também tende a zero. Portanto, nós dizemos que uma coisa é assíntota da outra quando a diferença das duas tende para zero. Esta é a definição de assíntota. Está bem? E reparem, não está ali a dizer que não se podem tocar, ou seja, pode acontecer que para alguns valores de x isso seja mesmo zero. Em particular, se a função for ela própria uma reta, ela é assíntota a ela mesma, não é? Não há problema nenhum. Tá bem? Bom, o que acontece aqui é que é fácil de ver que se eu tiver duas retas diferentes, elas não se vão aproximar uma da outra. Tá bem? Portanto, não pode haver duas assíntotas diferentes. Quando x vai para mais infinito, só quando muito há uma reta que serve de assíntota, não pode haver mais. Não é? Por outro lado, podemos fazer a mesma coisa para o menos infinito. Também pode haver uma reta que serve de assíntota, não pode haver mais. Tá bem? Quando muito, assíntotas não verticais, pode haver, dada uma função, se ela estiver definida, por exemplo, no R inteiro, pode ter uma assíntota no mais infinito, pode ter outra assíntota no menos infinito. E não há mais desta família, está bem? Bom, então, qual é a diferença entre oblíquas e horizontais? Bom, a diferença é só que se por acaso este declive da reta assíntota for zero, nós chamamos a isso uma reta horizontal, dizemos que a assíntota é horizontal. Se não for zero, costumamos chamar-lhe oblíqua, mas pronto, só há uma, não é? Não há as oblíquas, por um lado, não vou calcular as assíntotas oblíquas por um lado e as assíntotas horizontais por um outro e ver se há ou se não há. Não, vou ver qual é a assíntota e por acaso pode ser horizontal ou não. Está bem? Portanto, nós temos assíntotas não verticais. Horizontal é um acidente, por acaso a reta é horizontal. Tudo bem. Ok. Por outro lado, bom, eu não vou escrever agora para não demorarmos muito tempo, mas claro que depois pode-se escrever a mesma coisa para o menos infinito, é igual. Por outro lado, as assíntotas verticais, bom, como o nome indica,
são retas verticais. Ora, as retas verticais, essas distinguem-se bastante das outras que não são verticais. Porquê? Uma reta que não é vertical tem uma equação deste tipo, y igual a mx mais b, ou seja, pode ser representada como uma função de x. Não é? As retas verticais não. As retas verticais têm, têm equações, têm equações do tipo x igual a um número, x igual a 2, x igual a x igual a 5, o que for. Bom, e então o que é que se passa? Então, o que se passa aí é que em lugar de nós termos o x a tender para infinito e nós termos a função aproximar-se de uma certa reta, a diferença entre as duas tender para zero, temos algo parecido, mas quando o x tende para um número finito. E então temos a noção da cinta vertical e então o que é que nós dizemos neste caso? O que é que deve acontecer para nós termos uma cinta vertical? E já agora junto mais. E quantas cintas verticais é que pode haver? Não verticais nós vimos só pode haver duas, uma para o menos infinito, outra para o mais infinito, mais nada. E verticais? Ora, o Paulo diz que pode haver infinitas. Exatamente. E o Vasco deu um exemplo. Boa. Muito bem. O Paulo diz que pode haver infinitas verticais e o Vasco deu o exemplo da função tangente, que é uma função que tem precisamente infinitas assintas verticais. Muito bem. Muito bem. Portanto, a função pode ter muitas assintas verticais, mas não pode ter muitas assintas não verticais. Ok, está bem. Bom, e então, o que é que acontece na função tangente, por exemplo? Nessas assintas, por exemplo, no π sobre 2, temos uma assinta. Porquê? Porque a função, quando vamos aproximar do π sobre 2, a função tende para mais infinito. De um dos lados tende para mais infinito, mas o limite lateral do outro lado dá menos infinito. Então, o que é preciso para termos assintas verticais? É preciso ter alguns limites, ou pelo menos limites laterais que deem mais infinito ou menos infinito. Portanto, se algo, podemos dizer assim, se algum, portanto, uma reta, não é aqui, agora estava a escrever nas assintas. Portanto, uma reta x igual a A é uma reta vertical, reparem, a equação identifica logo que se trata de uma reta vertical. Vai ser assíntota ao gráfico se o quê? Se algum dos limites laterais, quando, vou pôr assim, para sermos breves, né? Se algum dos limites laterais, quando x tende para A, for infinito. E assim ficamos, digamos, englobamos todos os casos. Pode ser que o limite à esquerda seja mais infinito e o direita seja menos infinito, pode ser os dois mais infinito, pode um deles ser finito, pode um deles não existir, basta que algum dos limites laterais dê infinito. A função pode muito bem ser, por exemplo, contínua à direita, no ponto ter um valor bonitinho, mas à esquerda ter um limite lateral que dá menos infinito, temos uma assinta vertical. Ok? Está bem? Está bem a ideia do que é ser uma assíntota, meus meninos? Pronunciem-se. Sim, agora as pessoas que sim. Sim. Se alguém precisar de esclarecer coisas, não se acanhem, meus meninos. Okay, tá bom. Então, temos duas famílias de assintas. E então tínhamos um exercício que tem como objetivo precisamente chamar a atenção para isto. Porquê? Porque eu reparo que muitas vezes as pessoas são treinadas a encontrar as assintas, ou seja, como é que se faz para achar a cinta? Eu calculo este limite assim e depois... Ou seja, o algoritmo para achar as assintas as pessoas memorizam, mas não têm bem, muitas vezes, a noção do que é isso da cinta e isso, para mim, é o mais importante. Ora, então, o exercício diz que temos esta função e pede-nos para justificar que esta reta que está aqui, em concreto, y igual a x, é assíntota desta função
quando x tende para mais infinito e também para menos infinito. Bom, basta fazermos de um lado com o outro é igual. Ora, o que é que a gente deve fazer para mostrar que uma determinada reta é assíntota? O que é que a gente faz? Assim, para as vossas palavras simples, o que é que a gente deve fazer? Que estratégia é que nós podemos seguir para mostrar que aquela reta é assíntota? Meus meninos, digam coisas. Olhem aqui para baixo. O que é que significa ser assíntota? Significa que este limite dá zero. Ora, se eu sei quanto é o f, se eu sei de que reta é que se trata, É fazer as contas? é verificar esta definição que está aqui, fazer a conta. Ou seja, se eu quero saber se será que a reta r de x igual a x, é assim está a função f. Bom, o que é que isso quer dizer? Acabámos de escrever aqui. Isso quer dizer que este limite dá zero. Bom, então, é ou não é? Bom, vamos fazer este limite e ver se dá zero ou não dá. Ou seja, não é preciso, como algumas pessoas estão a dizer, não é preciso calcular o m, calcular o b, e depois no fim, o m e o b deu certo para esta reta. Não é preciso. Qual é o objetivo de calcular o m? O objetivo de calcular o m é saber qual é o m. Bom, se eu não tiver indicação nenhuma de qual é o m, bom, ok, eu vou aplicar aquele algoritmo que aprendi no ensino secundário, vou calcular o m. Mas, se a reta já cá está, se quanto é o m? Bom, o m há de ser 1, o b há de ser 0, porque a reta, exatamente. Portanto, como a Bárbara está a dizer, é mesmo só fazer f de x menos x, ver o limite e ver quanto é que dá. Vemos, fazemos o limite, calculamos, deu 0. Deu 0, boa, era o que devia. Não é necessário estar a dizer assim, o m é o limite. Bom, isso fazemos quando? Quando ainda não sabemos quanto é que vai ser o m. Está ok? Fazer o limite f de x menos x. Conseguimos fazer isso num instantinho. Vamos então fazer aqui embaixo. Zero. Zero. Portanto é isso, não é? Ok, vamos acrescentar aqui. Portanto, pondo por escrito, o que a gente vai fazer é calcular o limite x tende para mais infinito, né? X menos x. Tens uma base, faz a subtração. Fazemos esta diferença, temos que reduzir ao mesmo denominador e depois ver o que é que dá. Portanto, isto vai ficar menos x ao cubo. Mais. Temos que passar este menos x para cima da fração, portanto temos que multiplicar por 1 mais x ao quadrado, portanto vai ficar menos 1 menos x ao cubo. Vamos reduzir ao mesmo denominador para juntar a fração, portanto isto fica x vezes 1, x vezes x ao quadrado, portanto menos x ao cubo. O x ao cubo desaparece e ficamos com um menos x em cima e um mais x ao quadrado em baixo. Bom, e este limite, como eu disse logo, dá certo. Bom, e o que é que nós fizemos? O que acabámos de fazer foi verificar que esta reta satisfaz a definição de ser assíntota, que é a diferença das duas tender para zero. Era tudo o que era preciso. Está bem? Portanto, não há necessidade de, se nós já sabemos qual é a reta, já nos é data qual é a reta, não há necessidade de dizer assim, vamos calcular o m deu 1, agora vamos calcular o b deu 0, e portanto a reta é aquela. Bom, em último caso podemos dizer assim, bom, está certo, isto mostra que a reta é aquela, mas é um desperdício de esforço. Está bem? E não reflete, ao fim e ao cabo, a definição diretamente do conceito de assíntota, que é o que nós estamos a usar aqui. Fica
é mais curto e mais elegante e reflete de facto a ideia. Não é? Já agora, portanto, uma coisa que podemos pensar assim, mas então a assíntota, relativamente a uma observação que já foi feita há bocadinho, a assíntota não pode cruzar a função, não pode tocar a função? Pode perfeitamente, está bem? Portanto, não há nada na definição que diz, aproxima-se, mas nunca toca, ou não pode cruzar, não. O que está na definição é isto, a diferença tende para zero, está bem? Portanto, há muitos casos em que a gente vê uma curva e uma reta aproximarem-se e não tocam, tudo bem, aproximam-se cada vez mais, mas não tocam. Outras vezes tocam, podem dar a cruzar uma por cima da outra e passar acima e abaixo e vão se aproximando, não há problema nenhum, não há problema nenhum com isso. Ora bem, bom, então, o exercício 11 é idêntico. Bom, já agora, peço desculpa, voltando aqui atrás, a pergunta dizia quando o x tende para mais infinito e para menos infinito, mas é fácil de ver que se eu fizer o limite quando o x tende para menos infinito, passa-se exatamente a mesma coisa. Portanto, eu podia pôr aqui menos infinito, aqui menos infinito e é igual, não vale a pena estarmos a escrever. Ora bem, então o exercício 11 é idêntico. Eu vou deixar, portanto, se calhar talvez só observar, relembrar para o cálculo deste limite o truque que é costume fazer nestas coisas. Tá bem? Reparem, o que é que temos a dizer? Esta é a candidata à assíntota. A proposta é que esta reta é assíntota. Então, o que é que temos de fazer? Bom, fazer a função menos a reta e ver que o limite está a zero. É outra vez a mesma coisa. Tá bem? Não é preciso estar a fazer mais nada do que isso. Onde é que pode haver aqui alguma dificuldade? É como é que eu calculo este limite? E aqui a resposta é: que truque é que a gente faz para isto? Digam lá, meninos, que arrepiem-me, pá. Pois, a Carolina já me arrepiou. Né? Portanto, é o que costumam chamar o conjugado. Eu acho esse nome horrível, mas pronto. Eu percebo a motivação, mas não gosto disso. Mas é isso, não é? Ou seja, nós temos esta diferença, multiplicamos e dividimos pela soma destas duas coisas para que as raízes quadradas desapareçam, porque usamos aquela, como vimos também na última vez, mas já foi há 9 dias atrás, não é? Vai ficar este ao quadrado menos este ao quadrado, caso notável da multiplicação A menos B vezes A mais B, dá A ao quadrado menos B ao quadrado. Portanto, depois desaparecem as raízes e fica tudo muito bonitinho. Acham que é melhor escrever, não é? Digam lá. É melhor escrever ou isto é fácil? Faz favor. Então vamos lá. O que a gente quer fazer então é ver que o limite de g de x menos 0 tá bem? É igual a 0. Vamos lá escrever. Limite quando o x tende para quanto? Infinito, não é? Repara que aqui não se pergunta nada assim para menos infinito, nem podia ser, porque o domínio da função é só de 0 a mais infinito. Não faz sentido falar em menos infinito aqui neste contexto. Portanto, raiz quadrada. Já sabem como é que se escreve raiz quadrada? Menos raiz quadrada de x. Assim consigo não escrever. Portanto, é este limite que nós temos. Podemos pôr menos 0, se quiserem, para lembrar que estamos a ver que esta reta é assim. Bom, e então o que é que fazemos? Multiplicamos por raiz quadrada de x mais 1 mais raiz quadrada de x. Agora já vou pegar aqui o zero. Vamos fazer multiplicar isto por raiz quadrada de x mais 1 mais raiz quadrada de x. Não podemos chegar aqui e simplesmente decidir multiplicar por outra coisa qualquer, mas se nós multiplicarmos e também dividirmos, não há problema. Então vamos pôr aqui a fração. E no denominador, ver passo a passo, ver se não nos enganamos. Portanto, temos raiz de x mais 1 menos raiz de x, multiplicamos por raiz de x mais 1 mais raiz de x e dividimos também. Qual era a intenção disto? É que esta diferença vezes a soma vai dar este ao quadrado menos este ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada vai embora, que é o que a gente queria. Está bem? Portanto, isto vai ficar simplesmente raiz de x mais 1 elevado ao quadrado, que é x mais 1, menos raiz de x elevado ao quadrado, que é x, portanto isto vai ficar x mais 1 menos x. Que é 1, não é? Mas vamos escrever devagar para não...
limite. Bem, estão de acordo? Vejam lá se está claro o que é que estamos a fazer. Multiplicamos, dividimos, fica este ao quadrado menos este ao quadrado. Isto agora dá simplesmente 1 sobre raiz mais outra raiz. E o denominador tende para infinito, porque eu tenho aqui o x tendendo para mais infinito, estas raízes tendem para mais infinito, o numerador é 1, portanto o limite dá 0. Okay. Bom, e mais uma vez, era tudo o que a gente precisava, está bem? Portanto, por definição da sínteta, a diferença entre a função e a reta tem que tender para 0. E tem. Pronto. E era isso que a gente precisava. Está bem? Então, finalmente, vamos ver uma em que não nos dizem qual é a sínteta logo à cabeça. Então aí temos que usar o velho método que aprendemos quando éramos pequeninos. Está bem? Portanto, agora damos uma função e diz assim, bom, termino as assíntotas. Bom, agora a coisa muda de figura. Está bem? Então, agora não podemos dizer assim, bom, se eu soubesse a síntota, boa, fazia. Mas assim não. Além disso, aqui diz as assíntotas, não diz mais infinito, não diz... Onde é que pode haver assíntotas? Convém que leiamos com atenção o que é que está lá escrito para ver que assíntotas é que podem existir aqui. Ora, quando o denominador se anula, diz o Elias, sim, é um problema. Mas além disso, convém que a gente leia o enunciado todo desde o princípio. Por exemplo, vamos fazer uma assíntota quando x tende para menos infinito? Não. Não porquê, Beatriz? Não, de facto não. Porque o domínio é a partir de 0. Exatamente, o domínio é a partir de 0. Exatamente. O domínio é só que começa aqui de 0 a mais infinito. Então, se olharmos para aqui para a expressão, bom, podemos ter uma assíntota para o mais infinito, não vertical. E, por outro lado, quando nos aproximamos de 0, temos aqui um denominador que dá 0. Portanto, temos aqui uma suspeita de que ali pode haver a tal assíntota vertical no x igual a 0. Fora isso não, porque temos uma função contínua e no intervalo que está aqui de 0 a mais infinito não há problema nenhum. O quociente das funções contínuas é contínuo. Existe sempre limite em todos os pontos e não é infinito. É igual ao valor que a função lá tem, portanto está tudo bem. Portanto, onde pode haver problemas é no 0 e claro, e há assíntota não vertical no mais infinito. Está bem? Será que há uma assíntota vertical no x igual a 0? Sim ou não? Lembram-se o que é que tem de acontecer para haver uma assíntota vertical? É algum dos limites, ou limites laterais, dar um valor infinito. Pode ter mais infinito, menos infinito, não há problema, não é? O que é que vai acontecer? Quanto é que é o limite quando o x tende para 0 desta coisa? Quando o x vai para 0, do nosso h de x. Quanto é que não é para estarmos a fazer grandes contas. Digam coisas, isto é muito fácil. Temos uma situação do tipo 1 sobre 0. Bom, e depois? E isso dá quanto? Quanto é que dá? Mais infinito, exatamente. Mais infinito. Porque temos uma coisa do tipo 1 sobre 0, mas como o Paulo disse, podemos chamar este 0 mais, porque esta expressão que aqui está, quando o x se aproxima de 0, e note que se o x só se aproxima de 0 à direita, porque é a única coisa que existe no domínio, e portanto vamos ter 1 sobre 0, portanto uma coisa que dá de certeza infinito. Quando temos um numerador que não é 0, o denominador 0, vai dar infinito, de certeza. Agora temos que ver mais infinito, menos infinito. O de cima vai para 1, portanto é positivo, não há nada que enganar. E o de baixo é x ao quadrado mais x, se o x é positivo, tudo isto é positivo. Portanto, este infinito é de facto mais infinito. Não é? Portanto, o limite quando x tende para 0 dá mais infinito. Portanto, temos uma assíntota. Logo, temos uma assíntota vertical x igual a 0. Bem? E agora, assíntota não vertical. Para acharmos uma assíntota não vertical, o que é que se faz? O que é que aprendemos quando éramos pequeninos para achar estas coisas? Para achar
uma assíntota quando x tende para infinito, o que é que fazemos? O que fazemos? Vamos achar o... Agora é que é uma coisa que aprendemos quando éramos pequeninos, achar o M, achar o B. O que é que aprendemos quando éramos pequeninos a fazer? Como é que é? É um limite, não é? O limite, quando o x tende para infinito, de... que é uma fração x sobre x. E agora, não é preciso estarmos a escrever muita coisa para ver quanto é que dá este limite. Digam-me lá, quanto é que está o limite? É h de x sobre x. Dá 1, exatamente. Reparem que temos aqui x ao cubo, aqui x quadrado. Se eu divido tudo isto por x, é o mesmo que multiplicar o denominador por x, x ao cubo, x ao cubo. X vai para mais infinito, isso dá 1. Nossa, também é 1. E depois, como é que achamos o b? Fazemos também um limite. Como é que é? Reparem, o que é preciso? O que é preciso é que h de x menos a reta tenda para zero, não é? Portanto, a reta é o mx mais uma coisa. Agora falta-nos descobrir essa outra coisa. Portanto, fazemos b igual a h de x menos quanto? Menos mx, exatamente. Foi o limite também estava a ajudar. Legal. Fazemos isto. Já vou deixar aqui um espaço. Assim, então. Porquê? Porque o limite de h de x menos mx menos b tem que dar zero. Se fizer isto menos o limite, vai dar zero. Por isso é que o b é calculado desta maneira. Bom, e isto dá 4. Bom, agora temos que fazer uma continha para ver quanto é que dá. Mais x mais 1. E agora vamos já reduzir ao mesmo denominador. Menos este mx agora vai passar para cima. Ou seja, vamos multiplicar. E o m, já agora, o m é 1, não é? Portanto, menos o x multiplica por x quadrado, x ao cubo. E menos o x multiplica por x quadrado. Então lá se está claro ou se fui rápido demais. Portanto, eu vou fazer h de x, que é isto, menos 1 vezes x. Este m é 1, né? Menos x. Portanto, eu vou fazer isto menos x. O x, para reduzir ao mesmo denominador, tem que se multiplicar por x quadrado mais x. Portanto, fica menos x ao cubo, menos x quadrado. E agora isto dá quanto? Limite. Reparem que o x ao cubo desaparece e depois ficamos com o quê? Menos x quadrado ali em cima e mais x quadrado ali em baixo. Portanto, este limite dá dites-moi les enfants. Ainda não tinha falado francês hoje. Okay. Portanto, assim aproveitamos para rever esta ideia de assíntota, que é importante para o estudo das funções. Ora bem, então estamos quase nas 20 horas, mas podemos se calhar fazer uma ou dois limites ao vosso gosto. Se tiverem pedidos, eu estou perfeitamente disponível para isso. Digam lá, se têm algum pedido em especial, alguma dúvida em especial que queiram pôr. Ora, 5P, pediu a Inês. Ora, limite de... Pronto. É o limite, é a linha 5, 5 a linha P, limite quando x tende para mais infinito de x vezes seno ao quadrado de x. Era este, confirma? Era este que... É sempre bom nós lembrarmos, sempre que aparecer um seno, é sempre bom nós lembrarmos de como é que se comporta o seno. Entretanto, há uma dúvida. Não sei se calhar queria dizer uma função que tenha uma função com a síntese. Beatriz pergunta se escreveu sucessão, mas calhar queria dizer uma função, não é? Uma função com as cintas verticais é contínua em R? Não é certamente, porque se, por exemplo, uma função estiver definida em R, mas tiver uma cinta vertical, por exemplo, x igual a 0, vamos supor. Então, nesse ponto, há um limite qualquer que dá mais infinito, ou limite à direita, ou limite à esquerda dá mais infinito. Se dá mais infinito, a função não vai ser contínua nesse ponto.
Não sei se responde à questão. Por exemplo, podemos ter uma função, por exemplo, como a função tangente, ela é contínua. É contínua, só que neste caso ela não está definida no R inteiro, porque não está definida no menos π sobre 2, no π sobre 2 e por aí fora. Está bem? Portanto, uma função pode ser contínua e ter assíntotras verticais, mas não pode ser contínua no R inteiro. Nos pontos onde tem assíntotras verticais não vai ser contínua certamente. Ou não existe, ou então não é contínua. Ora bem, então, quanto a esta função seno, x a seno ao quadrado, o que é que nós devemos sempre ter na ideia quando nos aparece um seno ou um cosseno à frente? É que o seno e o cosseno têm a propriedade que andam sempre a oscilar, entre menos 1 e 1. Não sempre ali aos pinotes. E quando o x vai para mais infinito, o seno não tem limite, porque vai andar para cima e para baixo. Não é? Está bem? Portanto, vai haver muitos valores aqui do seno que são 1 e muitos que são 0, por exemplo. Está bem? Portanto, vai haver muitos valores onde esta função é exatamente igual a x, sempre que este seno for 1, isto dá o mesmo que x, mas também vai haver muitos valores onde isto é 0 e, portanto, isto tudo vale 0. Está bem? Portanto, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter, por um lado, valores desta função a tender para infinito. Para alguns valores vai a subir, mas depois vem cá abaixo ao 0, vem cá abaixo ao 0, vem cá abaixo ao 0. Eu até vou fazer aqui o boneco para ilustrar, vou abrir aqui no instantinho o GeoGebra, para ilustrar o que é que se passa. Okay. Estão a ver o boneco? Portanto, o que é que nós temos aqui? Esta função, quando vamos, há aqui uma série de pontos onde a função vale o mesmo que x, porque o seno vale 1, estes pontos altos sempre por aí fora, isto vai continuar por aí acima, a gente até pode pôr isto mais pequeno. Oi, era ao contrário que eu queria. Só para se ver um bocadinho melhor. Isto continua, e se eu puser aqui, por exemplo, a reta y igual a x, eu vejo que há sempre infinitos pontos onde a função está exatamente no mesmo sítio que a reta y igual a x. Portanto, podemos pensar assim, bom, esses pontos aqui está sempre a aumentar, como que vai para infinito. Mas, por outro lado, ela depois vem cá abaixo ao 0. E vem cá abaixo ao 0, e vem cá abaixo ao 0, e vem cá abaixo ao 0. Bem? Portanto, o que é que acontece? É possível arranjar aqui uma sucessão de pontos em que a função está a tender para mais infinito e outra sucessão de pontos em que a função está a tender para 0. Portanto, a função não tem limite. Este limite, quando x tende para mais infinito, não vai existir. Ou preferem terminar, estão à vontade. Posso ficar mais uns minutos, não tem problema. Se quiserem terminar, também passamos o nosso tempo, está tudo tranquilo. Só para ter a certeza possível, portanto, isto justificava-se com o facto de haver duas sucessões com limites diferentes. Sim, sim. Nós podemos arranjar uma sucessão, até podemos dizer especificamente qual é, por exemplo, quando o seno for 1, por exemplo, coisas do tipo π sobre 2 mais kπ vai dar coisas aqui, que o seno ou é 1 ou menos 1, mas que está ao quadrado dá sempre 1, não é? Portanto, isto, de π em π, ele vai tomar valores iguais a x, porque o seno ao quadrado dá 1. Não é? Portanto, se eu tomar uma sucessão do tipo π sobre 2 mais kπ e fizer o f dessa sucessão, vai dar o próprio π sobre 2 mais kπ, vai tender para mais infinito. Se eu fizer uma coisa do tipo π mais kπ, vai dar uma coisa aqui em baixo e a imagem disso vai dar sempre 0, porque os senos são sempre 0. Portanto, Conseguimos perceber isso sem o GeoGebra? A lógica seria que ela... A lógica, sem o GeoGebra, conseguimos. Eu pus o boneco porque eu acho que, aliás, devem-me ter ouvido muitas vezes. Não, mas deixa-me só dizer se era isto que fazia sentido. É que ela mais ou menos continuava a se comportar como o próprio seno, não é? Sim. Ou seja, diverge em cada período. A ideia é que sempre que tivermos uma coisa com seno, temos que ter presente esta coisa. O seno vai ser infinitas vezes igual a 0 e vai ser infinitas vezes igual a 1, por exemplo, ou igual a menos 1. Portanto, ou ele desaparece por alguma razão, ou se ele continuar a ser expressivo, faz quando olhamos para a expressão, vamos lá, não é? Portanto, tentando responder àquela questão de dizer assim, conseguimos ver isso sem o GeoGebra, e eu espero que consigamos. Sim, agora estou na dúvida. Portanto, eu olho para aqui e olho aqui um seno, espera lá, este seno vai estar entre menos 1 e 1. Certo. Seno ao quadrado vai estar entre 0 e 1, porque certo. Ao quadrado nunca dá negativo, não é? Portanto, e à medida que o x avança, o seno é uma função periódica, vai repetindo, portanto vai repetindo muitas vezes o valor 0. Portanto, o x vai variar entre 0 e qualquer coisa. Muitas vezes igual a 0. Uhum. Bom,
E então, se ela vai ser infinitas vezes igual a zero, eu posso dizer assim, então se houver algum limite, só pode ser zero. Mas, por outro lado, ela vai ser infinitas vezes igual a 1. E então estas coisas vão se portar como x para esses valores. Certo, certo. Aquilo que nós vimos no GeoGebra é que aquilo toca na reta de igual a x infinitas vezes. E, portanto, se tiver algum limite, teria que ser mais infinito, porque o x vai para mais infinito. Bom, mas isto não pode ser. Não pode estender para zero, estender para infinito. Podemos pensar assim, digamos, informalmente, sem estarmos aqui a escrever muito, em falar em sucessões, intuitivamente. Imaginemos que apareceu uma pergunta destas no teste. Nós não precisamos estar a escrever, nem argumentar com sucessões, nem subsucessões, nem nada disso. Precisamos olhar para lá e perceber, bom, isto tem limite, o limite é infinito, o limite é zero, o limite é 2. O que é que se passa? Dizem assim, há aqui muitos valores que estão a crescer, mas também há outros que voltam a zero. Então isto não vai ter limite.